A Igreja Católica prega um evangelho maldito. Olha, essa é uma acusação pesadíssima que já dura mais de 500 anos e está na raiz de uma das maiores divisões da história do cristianismo. Mas, e se o argumento pudesse ser completamente invertido? Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo e desvendar as raízes dessa acusação. Tudo começa aqui, com essa advertência bem séria do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A acusação é que a Igreja Católica, ao longo do tempo, teria adicionado tradições humanas ao Evangelho, criando exatamente esse tal Evangelho diferente. Isso, claro, não é só uma discordância teológica, isso questiona a própria base da fé católica. Para a gente desenrolar essa questão, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender de onde vem essa acusação. Depois, a gente vai virar o jogo e analisar o contra-argumento, explorando os pilares da fé católica, a linha do tempo das doutrinas e, por fim, o que significa guardar o tal depósito da fé. Então vamos lá, direto ao coração da polêmica. Essa ideia de um evangelho maldito não surgiu ontem, né? As raízes dela estão fincadas lá na Reforma Protestante no século XVI, um dos períodos mais turbulentos da história do cristianismo. A crítica é bem direta. A fé original, que supostamente deveria estar só na Bíblia, teria sido corrompida. A acusação é que a Igreja, com o passar dos séculos, se afastou das Escrituras e foi adicionando práticas e doutrinas que eram, na verdade, invenções humanas. Ok, mas de onde exatamente saiu essa ideia? Para entender a acusação, a gente precisa conhecer os dois pilares que sustentam ela e que foram formulados lá na Reforma: sola scriptura e sola fide. O sola escritura, que significa somente a Escritura, defende que a Bíblia é a única régua, a única fonte de autoridade para a fé. Na prática, isso quer dizer que qualquer doutrina que não esteja escrita lá com todas as letras é rejeitada. Isso inclui a tradição oral da Igreja e a autoridade dos seus líderes. O segundo pilar é o sola fide, ou somente a fé. A ideia aqui é que a salvação é um presente de Deus que a gente recebe só por ter fé em Cristo. E as boas obras? Elas são vistas como uma consequência natural da salvação e não como algo necessário para alcançá-la. Certo. Agora segura aí, porque a gente vai virar essa mesa. E se o tal evangelho diferente que São Paulo falou não for o católico, mas sim essas doutrinas que surgiram 1500 anos depois dele? A perspectiva católica inverte completamente a lógica da acusação. E aqui o contra-argumento fica provocador. A pergunta que se faz é: os apóstolos realmente ensinaram somente a Escritura ou somente a fé? Para a Igreja Católica, esses conceitos é que são as verdadeiras novidades, as inovações do século XVI. A fé original, na verdade, seria bem diferente. Então, como era essa fé original? Bom, para a Igreja Católica, ela não se apoia em uma, mas em três bases, que juntas formam o alicerce para entender a palavra de Deus. O primeiro pilar, claro, é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus que foi escrita. O segundo é a Sagrada Tradição, que é a mesmíssima palavra de Deus, mas que foi pregada pelos apóstolos e passada de geração em geração, de boca em boca. E o terceiro é o Magistério, que é a autoridade da Igreja para ensinar, com a tarefa de guardar e interpretar os outros dois. Pensa num tripé, sabe? Se uma das pernas quebrar, tudo desaba. A tradição veio antes e deu origem à Escritura, e o magistério serve para proteger os dois. Juntos, eles formam o que a Igreja chama de depósito da fé, que seria o tesouro completo da revelação de Deus. E olha que interessante, a própria Bíblia parece apoiar essa ideia. Aqui, São Paulo fala claramente de tradições ensinadas tanto por palavra, ou seja, oralmente, quanto por epístola, que é por escrito. Para a visão católica, isso aqui é uma prova bíblica contra a ideia de sola escritura. Agora, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver como essa disputa toda se desenrolou na história, comparando a fé da Igreja lá do começo com as ideias que surgiram na Reforma. A perspectiva histórica aqui é fundamental. Pensa comigo. Cristo fundou uma igreja. Ele não deixou um livro pronto. Os apóstolos primeiro pregaram o evangelho e só depois alguns deles escreveram. E o ponto-chave: demorou quase 400 anos para a igreja definir oficialmente quais livros pertenciam à Bíblia. Já os solas surgiram mais de 1500 anos depois. A diferença de tempo é gigantesca. E esse é o ponto central do argumento. A Igreja veio antes da Bíblia como a gente conhece hoje. A comunidade dos fiéis, a tradição oral e a autoridade dos bispos já existiam e funcionavam muito antes do Novo Testamento ser compilado. Foi essa Igreja, com a sua autoridade, que teve o poder de dizer: estes escritos são inspirados por Deus e estes outros não.
Então, aqui a diferença fica cristalina. De um lado, uma autoridade de 3 pilares. Do outro, uma fonte só. O argumento católico é que tirar a tradição e o magistério é como tentar ler a Constituição de um país sem ter uma Suprema Corte para interpretar e sem todo o histórico de leis que dão contexto ao texto. Vira uma bagunça. E tudo isso converge para a missão que a Igreja Católica acredita ter recebido do próprio Cristo, a de ser a guardiã do Evangelho original, sem tirar nem pôr. Nessa visão, a Igreja não é uma inventora de doutrinas, mas uma guardiã. A função dela seria proteger esse depósito da fé, garantindo que o Evangelho que os apóstolos pregaram seja o mesmo, transmitido intacto através dos séculos, sem acréscimos nem subtrações. E essa não é uma ideia recente, não. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história, que viveu mais de 1000 anos antes da Reforma, resumiu isso de um jeito muito forte. Ele basicamente disse que a fé dele nos próprios evangelhos dependia da credibilidade da igreja que os transmitiu e autenticou. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a interpretação da Bíblia por si só gera tantas discordâncias, quem é que tem a palavra final para garantir a unidade e a verdade do evangelho original? É uma questão que continua ecoando através dos séculos.